A sociedade e o drama romano. O apogeu do teatro romano deu-se no século III e II antes da Era Comum, com Plauto e Terêncio. A tragédia deles tinha uma certa diferença em relação ao modelo grego. No início, eram apenas traduções dos textos teatrais grego para o romano. A abordagem romana insistia na representação do horror e da violência no palco. Havia preocupação com a moral e os discursos eram bem elaborados. Porém, com isso, esse estilo de teatro perdeu interesse para os romanos menos instruídos, que preferiam algo mais simples, como mímica, pantomima, enredos mais fáceis de entendimento e de mais ação. Grande parte da sociedade romana se interessou então pelos espetáculos circenses e de mimos improvisados do dramaturgo Plauto, onde não faltavam disfarces, truques de escravos e obscenidades, promovendo muita risada no público. Esse gênero de apresentação tinha grande força na classe de massa, e mesmo a política e a igreja tentando proibir essas atuações, não conseguiram. O filósofo romano Sêneca até tentou ressuscitar o teatro tradicional, mas foi em vão. O estilo ficou sendo um teatro intelectual, voltado apenas para a aristocracia da época. Vejamos agora um pouco mais sobre os três principais representantes do teatro romano. Plauto. Chegaram 21 peças de Plauto até nós. São as comédias mais antigas em latim. Personagens como escravos, concubinas, soldados e velhos faziam parte do seu repertório. Plauto adicionou ao seu teatro numerosas referências romanas e introduziu também elementos de canto e de dança. A sua obra reproduz com fidelidade a vida dos romanos daquela época. Os enredos farsescos, na maioria dos casos, eram sobre amor ou confusões, decorrentes de trocas de identidade. Algumas de suas obras são: Anfitrião é a única comédia de Plauto sobre mitologia. Contudo, falta uma parte do final. O enredo conta a reação confusa do personagem chamado Anfitrião diante da sua esposa Alcmena, julgando-a adúltera devido às peripécias do deus Júpiter. A história termina com o nascimento do famoso herói grego Hércules. Já na peça Os Menequemos é uma outra comédia, cujo nome é uma referência aos personagens principais. Narra a história de dois irmãos gêmeos separados na infância. Na tentativa de um deles, já na vida adulta, tentar reencontrar o irmão, acontece uma série de cômicos mal entendidos. Cassina é uma farsa que Plauto descreve de modo divertido as situações de um homem e do seu filho apaixonados pela mesma escrava, a chamada Cassina. Terêncio. Ele escreveu 6 comédias, geralmente textos em versos e personagens da classe alta. Obras interessantes como O Eunuco, Isaira, Os Adelfos, Andria, O Punidor de Si Mesmo não caíram nas graças do público. A maioria continuava preferindo o trabalho de Plauto. Devido à sua impopularidade, a obra de Terêncio foi mais apreciada na Idade Média e na Renascença, até os tempos de Molière. O Eunuco aborda temas como amor, desejo, reconciliação e as consequências das ações das personagens. Andria é uma comédia adaptada de 2 peças do dramaturgo grego Menandro, Samia e Períntia. E Saira, a sogra, trata de uma comédia onde uma mulher foi enganada por um homem desconhecido antes de se casar. O resultado foi uma gravidez não planejada. Além dessa temática, o enredo também aborda como desencontros e convenções sociais afetam as personagens e as suas famílias. Sêneca. Numa prosa coloquial, a sua obra é um exemplo de declamação com frases curtas, conclusões epigramáticas e emprego de metáforas. Sêneca, o filósofo estoico, emprega a ironia com maestria, principalmente na criação das suas tragédias, material único no gênero da literatura da Roma antiga. Diversas de suas criações literárias beberam na fonte de dramaturgos gregos. Nessas versões de peças gregas, Sêneca substituiu o elemento dramático por efeitos agressivos, como execuções em cena, fantasmas, espíritos rancorosos e discursos violentos.
Tudo para corroborar uma visão trágica e individualista da existência humana. Possuindo uma linguagem e comunicação mais rebuscada, os seus espetáculos exigiam mais atenção do público, e por isso, muitas das suas obras eram mais apreciadas pela elite. Fedra é uma tragédia baseada sobretudo na tragédia Hipólito, do poeta grego Eurípides. No texto de Sêneca, a história conta sobre a esposa de Teseu cometendo libertinagem com o enteado Hipólito. Medeia é baseada na tragédia homônima também de Eurípides. Já Agamenon é uma tragédia amparada na tragédia homônima do dramaturgo grego Ésquilo. E Édipo tem raízes na tragédia Édipo-Rei, do dramaturgo grego Sófocles. Como pudemos observar, seja nas comédias de Plauto e Terêncio ou nas tragédias de Sêneca, o ser humano está intrinsecamente conectado aos aspectos coletivos da sociedade em que vive. Os autores mostraram que ninguém é autossuficiente e imune às influências de ações e situações externas. Para saber mais sobre o teatro grego, não deixe de acessar a playlist sobre a cronologia do teatro ou acessar o card aqui em cima.